O primeiro passo já foi dado. Você entrou nesse vídeo. Você busca um interesse em se entregar para Deus e saber um pouco mais dele. E meu caro amigo, isso é muito bom e que com certeza você vai ser abençoado com essa mensagem. Acredito que muitas pessoas já ouviram falar sobre os 10 mandamentos, só que a verdade é que os 10 mandamentos hoje em dia são resumidos em 2. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo é, ame o próximo como a ti mesmo. Toda a lei, tudo gira em torno disso. E ele exige para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo, de todo o seu entendimento, de tudo, ele tem que estar em primeiro lugar. Para o homem natural, isso parece ser loucura. Muitas pessoas até acham que Deus é algum tipo de tirano, um tipo de ser que quer dominar sobre as pessoas. Mas a verdade é que ele criou você, ele criou o mundo. A Bíblia diz que tudo é dele e por ele. Nós não podemos viver sem ele, mas ele pode viver sem nós. Então, não é ele que precisa ou depende da gente, mas nós que precisamos e dependemos dele. Às vezes, da boca para fora, você pode falar que ama Deus, que ama Jesus, mas será mesmo? Porque a Bíblia diz que aquele que ama Deus guarda a palavra dele e não apenas declara que ama. Porque não adianta você falar que ama Deus, que ama Jesus, mas você vive do seu jeito, vive com seus pecados, da maneira que você quer, discorda do que está escrito, discorda do que Deus fala, não faz a vontade dele. De acordo com a Bíblia, isso não é amar a Deus. Pelo contrário, você está mais longe de Deus do que perto. Em João capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, se você realmente ama Deus, você guarda a palavra dele. E o que é guardar a palavra dele? É obedecer, é seguir o que ele manda, é seguir o que está escrito, é obedecer à voz de Deus, é fazer a vontade dele e não a sua. Porque a partir do momento que você faz a sua vontade, você não está obedecendo a Deus. Porque a vontade dele é diferente do que a nossa carne deseja. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, como você pode dizer que ama a Deus se você não obedece e questiona tudo o que ele fala? O primeiro passo para você amar a Deus verdadeiramente é reconhecer os seus pecados, é reconhecer que você precisa dele e não enxergar com olhos soberbos, com olhos altivos, com olhos de que você é alguma coisa. Porque verdadeiramente, diante dos olhos de Deus, comparado, você não é nada. Nós não somos nada, nós somos barros. Barros que Deus tem um grande amor e pagou um preço por o que está dentro desse barro, que é a sua alma. A sua alma, sim, é valiosa. Mas para que ela possa, para que você possa ser salvo, você precisa dele. Depende dele, você precisa se sujeitar às vontades dele. E aí sim, você estará amando verdadeiramente a Deus. E aqueles que andam em retidão, Deus ele protege, ele cuida, ele direciona. Olha que poderoso que diz aqui na Bíblia. No versículo 23 mesmo, ele continua dizendo: Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Imagine Deus morando dentro de você. Olha que honra, olha que amor, olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Deus morando dentro de você, meu amigo, ele vai te livrar de tudo que é mal. Ele vai te guardar, ele vai te guiar, ele vai te mostrar um caminho que você nunca poderia ter alcançado. Porque há coisas que nós só conseguimos alcançar com Deus. E os planos dele é diferente dos seus, mas você pode ter certeza absoluta que é muito melhor do que você mesmo poderia alcançar e do que você pensa que é bom pra você. Porque você não sabe o que é bom pra você. O seu coração é enganoso, os seus desejos são enganosos. Mas Deus, ele sim, ele é o Todo-Poderoso. Então ele sabe sim o que é bom pra você. Quando você coloca toda a sua vida de fato e em verdade nas mãos dele,
aí sim você está verdadeiramente amando a Ele. E pessoal, sendo bem sincero, quando você tem Deus na sua vida e Ele vai à frente, a Bíblia diz que se levantar um inimigo contra você, ele não vai estar contra você, ele vai estar contra Deus. Tudo que você fazer, todas as obras de suas mãos, Deus vai abençoar. E não importa o que aconteça, Ele vai estar com você. Então quando você ama Deus, não tem como nada dar errado. Até o que era para dar errado vai dar certo. Deus, Ele é grandão. Ele é Deus grande que faz coisas grandes. Então, meu amigo, entrega a sua vida a Ele, você realmente vai estar amando Ele, e aí sim, tudo vai dar certo. Porque uma vez que Ele entrar dentro de você, meu amigo, você vai ter o próprio Deus te guiando e te mostrando o caminho que você deve seguir.